Vai ver agora, falamos já da produção da saliva pelas glândulas salivares menores e também um pouquinho das glândulas salivares menores, né, além das maiores. E agora a gente vai falar então da estrutura histológica de cada um desses par de glândulas, desses pares. Então a gente tem aqui primeiro a parótida. As parótidas, então, elas possuem uma cápsula fibrosa que emite septos para o interior, fazendo assim um arcabouço de suporte de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo da cápsula, ele é tecido conjuntivo denso não modelado e no interior é um tecido conjuntivo mais frouxo, lembrando que sempre tecido conjuntivo é vascularizado e inervado. Divide esses septos, então vão gerar lóbulos glandulares. Ela é uma glândula acinosa composta. Ela tem ductos ramificados e suas porções secretoras, elas são ácinos com unidades secretoras que são serosas, então constituição proteica. Em volta das porções secretoras existem células mioepiteliais que vão fazer então a contração e ajudam na expulsão dessa saliva, conduzindo elas para os ductos. A secreção, ela é rica em quê, gente? Uma grande quantidade de enzimas e também anticorpos. Vão existir ductos intercalares que estão em contato com as porções secretoras, os quais convergem para ductos estriados, ambos intralobulares. Os ductos estriados, por sua vez, vão convergir para ductos excretores que são entre os lóbulos, portanto, são interlobulares, os quais desembocam em um ducto excretor final, chamado de ducto do Stensen, que se abre na região do vestíbulo da cavidade oral. Tem aproximadamente 10 linfonodos associados e são inervadas por nervos pré- e pós-ganglionares. Aqui a gente tem uma estrutura histológica geral da parótida, mostrando aqui, ó, ácinos serosos das porções secretoras, e aqui dois capilares sanguíneos e 2 ductos estriados em corte transversal. Observem aqui na base as estrias, então, das lojas mitocondriais que ficam na base dessas células. Aqui a gente tem 2 fotomicrografias mostrando uma região, essa região é uma região de septo de tecido conjuntivo. A gente tem um tecido conjuntivo mais frouxo, aqui com núcleos de fibroblastos e fibras colágenas mais delgadas. Aqui a gente tem uma porção de um ducto, tá? Um ducto que seria um ducto mais próximo ao ducto excretor. E aqui a gente tem uma vênula e aqui 2 adipócitos, tá? E vejam, as porções secretoras, elas são porções secretoras todas acinosas e serosas, ácinos serosos, que é o que a gente tem em aumento maior aqui, onde estão evidenciados os grânulos de secreção que se acumulam no interior dessas células para eliminar o conteúdo secretor para a luz dos ácinos, que capturam através, então, de ductos intercalados, que vão convergir para esses ductos que também são intralobulares, que são os ductos estriados. Observem aqui, ó, no Szinho, as estrias de base das lojas mitocondriais. O que mais a gente tem aqui é que essas célulazinhas achatadas aqui ao redor são as células mioepiteliais que fazem, então, a contração desse ducto. Então, elas estão presentes nas porções secretoras e na base dos ductos intercalares e ductos estriados. Quando a gente fala da submandibular, ela também tem uma cápsula fibrosa que também emite septos para o interior e que também vai gerar a formação de lóbulos glandulares. A composição da saliva, ela é uma composição mista. Isso porque a submandibular, ela é uma glândula mista. Ela é uma glândula composta, né? Porque ela tem ductos ramificados, porém ela é túbulo-acinosa, sendo que dessas porções secretoras, 90% são ácinos serosos e 10% são túbulos mucosos com semiluas serosas, que é o que constitui ela, então, como uma glândula mista.
Também vai possuir células mioepiteliais, que fazem a contração, ductos intercalares menores, eles são um pouco menores que os da parótida, e os estriados são ductos mais longos, ambos intralobulares dentro dos lóbulos. E ductos excretores entre os lóbulos, portanto, interlobulares. O ducto excretor final, que desemboca junto ao freiozinho da língua, é o ducto de Wharton, tá? E tem também nervo lingual e nervo facial. Aqui a gente tem um corte histológico, então, da submandibular. Toda essa região do lado de cá, ó, é só um túbulo mucoso, tá? A gente só tem células mucosas com os núcleos bem na base das células. Já aqui a gente tem um ácido puramente seroso, com grânulos de secreção no citoplasma das células, e essas porções secretoras, elas são mistas. Elas são no meio mucosas com capuz seroso, meio mucoso com capuz seroso, a semilua serosa em formato de C, um formato de meia-lua, e aqui a mesma coisa, ó, a meia-lua serosa em torno de um túbulo mucoso. E desse lado aqui também, ó, meia-lua serosa em torno de um túbulo mucoso, aqui no meio, bem à luz do túbulo mucoso. Aqui a gente tem marcado em amarelo, então, o túbulo mucoso. Aqui em azulzinho, ácidos puramente serosos. Aqui as porções secretoras mistas, onde em azul estão as células serosas e em amarelo as células mucosas do centro dessa estrutura. Aqui em vermelhinho, citoplasma de células mioepiteliais, que fazem então a contração e ajudam na expulsão dessa saliva, e aqui todas as estruturas marcadinhas. Aqui a gente tem um outro corte histológico do néter de histologia, mostrando porções mistas, ó, capuz seroso e meio túbulo mucoso, tá? E essa célulazinha achatadinha aqui tá exemplificando uma célula mioepitelial que é a mesma que essa daqui. E aqui a gente tem, gente, em aumento maior, um ducto estriado. As setas, elas estão apontando justamente para a base da célula, onde tem as estrias, que são visíveis em microscopia óptica, e que deram o nome, então, para esse túbulo. Aonde estão as lojas com mitocôndria, que são as invaginações de base que alojam, portanto, mitocôndrias. E nessa outra imagem, aqui a gente tem um ducto estriado, aqui seria a luz do ducto estriado e a conexão do ducto estriado com um ducto intralobular. Aqui um ácido seroso e aqui um outro ácido seroso, onde então haveria aqui e aqui a produção da saliva, que seria convergida para o ducto interlobular nessa direção, que acabaria desembocando num ducto estriado e esse, por sua vez, num ducto interlobular. Aqui, duas fotomicrografias, onde a gente tem porções só mucosas, aqui a luz, porção só mucosa, aqui porções, essas aqui só serosas, de ácidos serosos, e aqui ácidos mistos, capuz seroso, túbulo mucoso, capuz seroso, túbulo mucoso, que é o que a gente tem aqui também nessa outra figura de um outro livro. Essa aqui é do Junqueira, essa aqui é do Histologia Descritiva. Ácidos só serosos, aqui ácido misto, e aqui ácido misto também, capuz seroso, túbulo mucoso. E aqui um ducto estriado, interlobular. E por último, nós teríamos a sublingual. Elas são as menores das glândulas salivares, não tem uma cápsula fibrosa muito bem definida. Os septos de conjuntivo dividem essa glândula em pequenos lóbulos. A saliva, ela é uma saliva de composição altamente mucosa. Isso porque
ela vai ter uma secreção viscosa devido à grande quantidade de túbulos mucosos. Tem algumas células serosas na forma de semiluas serosas, mas o que predomina são os túbulos mucosos, também presentes células mioepiteliais. Ductos intercalares e estriados são menos desenvolvidos em comparação às outras duas glândulas salivares que a gente já mencionou. Normalmente, cada lóbulo vai possuir o seu ducto excretor e inervada pelo gânglio submandibular. Aqui a gente tem uma panorâmica também do néter de histologia, mostrando aqui a seta, um ducto excretor, tá? Aqui um outro ducto, aqui um vaso sanguíneo, aqui um ducto interlobular, aqui é um grande lóbulo, mostrando as porções secretoras que estão aumentadas do lado de cá. Então, aqui em aumento maior, a gente tem ductos estriados, aqui um ducto interlobular no septo de tecido conjuntivo, aqui no número 1 é o tecido conjuntivo, aqui ó, septo de conjuntivo, sempre com vasos sanguíneos, e aqui a gente tem uma porção secretora sendo indicada, e aqui a gente tem porções secretoras em aumento maior. Desse ladinho aqui no 9, a gente tem um ducto estriado, no 6 aqui mostrando o capuz seroso e o centro, um túbulo mucoso, aqui a luz do túbulo mucoso, aqui também um túbulo mucoso, outro túbulo mucoso, e aqui um túbulo mucoso com capuz seroso, e aqui uma porçãozinha de um ácino só seroso. Era isso então, gente. Obrigada.